Fala, Tamara. Fala, Breno. Dá um tempinho aí pro pessoal entrar. E aí, Pablo? Pablo, Eric. Fala, meu parceiro Breno. Breno, a gente tem que agendar a nossa resenha aqui, hein, cara? Então, um dos próximos aí pra gente bater esse papo. Já vou explicar esse formato novo aqui. Deixa o pessoal entrando aí. O Aloysio vai entrar também. Tamara. Pode deixar, Tamara. Teuli Lima. Abração. Tu já tinha conversado comigo, né? Que a gente fazer esse formato e tal. Isso é uma demanda nossa mesmo. Fala, Diego. Medicarado entrando aí. Vamos esperar o Aloysio. Nosso parceirinho que vai entregar valor aqui para vocês hoje, meus amigos. O Instagram deve estar compartilhando. Se vocês puderem já ir compartilhando aí, chamando os colegas também. E aí, Diego? Danúbia, beijão. Tá, vou começar explicando esse formato aqui. Enquanto o Aloysio entra aí, a gente vai ficar esperando o parceiro. Tem 2 minutinhos só que eu abri, ele deve estar para entrar aí. Assim, o que a gente pensou? Andy, seja bem-vindo. O que a gente pensou? Eu tinha uma demanda dos colegas no meu direct, troca de plantão, ligação durante o dia. Seja bem-vindo, Rafa. De me passar a situação deles. Ó, Paulo, minha estratégia é essa, eu quero isso para minha vida. E o que tu pode me orientar aqui? O que tu pode me ajudar? Bora compartilhar um pouquinho aqui da experiência. Então a gente pensou, a gente via sempre que essa conversa ela tinha muito valor, tá? A gente conseguia construir algo muito bacana, uma estratégia muito legal para cada um. Então o que eu fiz? Eu peguei os parceirinhos já que estão com mindset de investir. Fala, Sávio, que passaram por alguma situação já, que conseguiram destravar aí o mindset de investidor, que já erraram pra caramba aí e agora já estão traçando aí essa jornada rumo à liberdade financeira. Seja bem-vindo, Mari. E a gente pegou e criou esse formato. Pô, então por que a gente não bate esse papo ao vivo? E a gente sabe que essa experiência, a gente conversar um pouco dos nossos erros, acertos, como eu virei a chave e como é que eu estou trilhando agora a minha jornada, qual é o meu objetivo, como é que eu vejo a estratégia para eu ter sucesso. Quando JPBL, tamo junto, valeu, Sávio. Pode crer, mano, é isso, tem que voltar, né? Vamos nessa. E a gente percebeu que essa construção, esse bate-papo tinha muito valor. Então a gente falou, vamos compartilhar ao vivo. A gente bate esse papo, a gente continua fazendo essa espécie de... Não dá nem para chamar de consultoria, é uma troca mesmo de experiência, tá? E a gente percebeu que tinha muito valor, então a gente falou, cara, vamos fazer isso ao vivo. Deixa eu ver se o Aloysio mandou aqui, ó. Mandou alguma coisa, algum convite, essas perguntas. Aloysio. Tá, não, ainda não entrou, parceiro. Um pouquinho atrasado aí. Então a gente percebeu que a gente já conseguia entregar valor, né, nesse bate-papo, nessa resenha. Então eu convidei hoje o primeiro convidado, tá? O Dr. Aloysio. Feliz. E a gente vai tentar fazer essa construção com vocês, tá? Como a gente iniciou nossa carreira, o que a gente enxergou que deu certo, o que a gente enxergou que deu muito errado, isso aqui atrasa a gente. Como a gente hoje com mindset de investidor, seja bem-vindo, Pedro, como a gente com mindset de investidor hoje, a gente olha para essa nossa trajetória já trilhada e a gente vê o que poderia ser mudado aqui, o que poderia ser mais estratégico, Kátia Márcia.
que poderia ser mais estratégico e revisar isso com vocês, pegar o ponto atual, bater na virada de chave, que é muito importante. Eu acho que tem muitos parceirinhos aqui que estão travados nessa virada de chave, tá? Em fazer acontecer essa jornada, entendeu? Chegou nosso parceirinho Aloysio aí. Manda o convite aí, meu parceiro, que eu já tô te chamando. Então, deixa eu convidar ele aqui para ir conectando. Aloysio, vamos nessa. Tá chegando o nosso parceiro. Então a gente vai fazer esse formato agora. Esse é o primeiro convidado. Tá entrando já aí, nosso parceiro. Conectando com ele. E a gente vai construir isso. Fale, meu amigo. Boa noite. Grande Aloysio, meu parceiro. Tranquilo, Paulão? Tudo bem, o áudio tá tudo certinho aí? Tá me ouvindo bem? Tá perfeito. Tá, coloquei no fone aqui para não ter microfonia, tá bacana. Que legal, mano. Então tá. Eu tava explicando para eles aqui, Aloysio, o formato novo, tá? Eu vou até te passar, vai fazer uma revisão rápida. Que eu percebi, Aloysio, que os meus parceiros médicos, às vezes entravam em contato com o telefone, parceirinho Raiz, já que tá lá no grupo do Telegram, vinha no direct, vinha no inbox, e pedia algum conselho, alguma coisa. E eu percebia que essas conversas com quem já estava no mindset de investir ali, tinha muito valor. Eu comecei a ver que, pô, essa troca que a gente fazia nos bastidores tinha muito valor para muita gente. Então, eu falei, cara, por que não fazer isso ao vivo? Pegar uma galera aí que já tem um posicionamento digital, tentar posicionar os médicos digitalmente, quem não tem, e fazer essa troca ao vivo para a gente, pô, entregar valor para os colegas, né? Revisar a nossa história aí, erros e acertos, olhar um pouco para frente aí como é que está a nossa estratégia de carreira. Eu acho que tem muito valor nisso aqui. O que tu acha desse formato aí, meu parceiro? Primeiramente, cara, se apresenta aí também, né, cara? Pode ficar à vontade, vai lá. Tá, beleza, valeu. Cara, primeiramente, valeu pelo convite. Eu tenho acompanhado já há um tempo o teu Instagram. A gente tem uma amiga em comum, na verdade, eu já tinha me falado, olha, conhece o Doutor Invest? Eu falei, cara, com esse nome eu não conheço. Aí, um dia seguinte no Instagram, pô, esse cara trabalha comigo, eu não sabia. A Iverize Coutinho. Aí comecei a seguir teu trabalho e assim... Beijão, Evelise, minha amiga de infância minha. Pois é, ela tinha me falado. Aí, cara, eu comecei a acompanhar e assim, antes de te seguir, acho que nem sabia disso, eu estava até um pouco afastado dessa questão de investimento. Vou já explicar a minha história daqui a pouco. E isso me deu um start de novo para voltar a querer investir. A ideia de liberdade financeira, do dinheiro trabalhar para mim, era algo que eu já não via há um tempo. Para quem não me conhece, para quem segue o Paulo aí, meu nome é Luiz, eu sou médico também. Eu trabalho em poucos lugares. Eu trabalho na Oncológica do Brasil, no Conselho de Belém, na Beneficente Portuguesa, no Hospital do Coração, no Hospital Amazônia, e eu também faço plantão de urgência e emergência tenho um consultório particular de dor, e também faço plantão de urgência e emergência na Beneficente, e agora estou tirando no PSM da 14. Agora, experiência nova. A minha experiência médica... Só um pouco. Trabalho um pouco, só um pouco. Eu gosto dessa loucura, correr atrás realmente me dá prazer. Claro que o retorno também é gostoso, mas o processo para mim não é algo que dói. Eu acho bacana. Isso é bom. E justamente por isso, assim, o retorno era bom, o trabalho me agradava, eu não estava pensando tanto a longo prazo. Eu estava mais fazendo as minhas vontades de moleque, minhas vontades de adulto, e acabei deixando o meu futuro menos como prioridade até pouco tempo atrás que como tu falas, eu apertei a chave para poder mudar esse mindset de investimento e de consumismo que eu estava vivendo. Show, Aloysio. Agora, na pandemia, eu aumentei a quantidade de plantão, comecei a trabalhar mais para ajudar os colegas que estavam adoecendo, muita gente do grupo de risco, e também porque, graças a Deus, com saúde, a gente pode trabalhar mais quando o pessoal não estava podendo. Então, foi um período bacana. Já queres que eu fale da minha história geral? Eu queria saber de ti, quanto tempo tem esse corre aí que tu te formou? Faz quanto tempo já, mais ou menos? Cara, me formei há 3 anos. Vai fazer agora em junho 3 anos. Me formei numa quinta-feira, na sexta de manhã eu já estava trabalhando na clínica de oncologia. Eu acompanhei a oncologia desde 2012, segundo semestre da faculdade.
Eu entrei como estagiário numa liga acadêmica e fiquei na clínica direto. Todo o meu currículo praticamente foi oncologia, toda a minha vivência foi oncologia. Então, hoje o meu carro forte, o que eu passo a maior parte do dia fazendo é atendendo paciente oncológico. Entendi. E vendo a necessidade desses pacientes, eu vi que eles sentem muita dor. E o controle álgico sendo muito importante e, assim, é muito recompensante. A gente está trabalhando, o paciente está chorando, está urrando de dor. Com uma simples prescrição na hora, ele fica bem. O cara que não conseguia andar já consegue andar, pelo menos com dificuldade. Então, comecei a me interessar muito por essa área de analgesia. E eu fiz a especialização em dor lá no Albert Einstein, em São Paulo. Passei um ano indo e voltando todo mês para São Paulo para fazer a especialização lá. Bacana. E hoje é uma das frentes que eu estou trabalhando. Nesses Entendi. últimos 3 anos, eu juntei tudo isso e a urgência e emergência é para não perder mão, né? É sempre bom a gente saber urgência e emergência. Em casa, alguém passa mal, familiar passa mal. E eu acho que no médico, daqui a 10, 20 anos, eu quero saber se tiver alguma intercorrência, seja numa consulta, seja numa visita hospitalar, eu conseguir fazer um bom atendimento de uma urgência. Então, Um know-how muito grande, né? Deixa eu te é, perguntar, cara, até pra não gente perder já a mão. até para a gente já passar por parceirinhos, uma visão mais estratégica. Eu vi que tu vê muito propósito, né, nesse segmento de dor, assim, é algo que tu te identificou e faz com muito gosto. Tu descreveu bem a questão do propósito nesse segmento que tu encontrou. Tu chegou Uhum. a olhar para esse segmento também de forma estratégica? Tu viu se tem um estudo de mercado? Pelo que eu sei, dor é muito estratégico, né? Do ponto de vista de mercado, de Sim. posicionamento médico, é uma carência, né? Tu chegou a fazer um levantamento sobre isso? Passa para a galera aí. Cara, sinceramente, inicialmente eu fui pelo interesse na área mesmo. Inicialmente é que eu gostava, achei interessante. Eu vi que em Belém tinha 2 ou 3 profissionais só quando Não. eu me inscrevi. Outros 2 de Belém fizeram junto comigo, então formou 3 ao mesmo tempo. Entendi. E durante a especialização eu percebi que é um mercado muito bom, do ponto de vista estratégico financeiro. Para minha surpresa, também é muito bom, porque ele não agrega só a consulta. Tem muito procedimento que é realizado, tem muita propedêutica complementar. Então, além do valor de consulta, a gente consegue, de maneira estratégica, também traçar um plano de carreira e um plano financeiro interessante. Entendi. Show de bola, parceiro. E assim, eu acho que aqui é uma curiosidade bastante dos parceiros com relação. Eu, por exemplo, quando eu me formei, eu passei por as 3 opções que eu digo que o cara tem recém-formado. Pô, me formei agora. O que eu posso fazer? Eu posso só ir trabalhar, eu posso continuar tentando fazer um trabalho ali, fazer uma pós-graduação, que eu vou tirar uns finais de semana para me especializar e vou tocando, e eu posso ir para a residência médica, né? E eu fiz as 3 coisas já. Eu fiquei só trabalhando, eu fiz uma pós, que foi de medicina da Uhum. família, no Provab, e eu fiz a residência médica de clínica médica. Então, passei por esses 3 cenários aí, e eu posso dizer que eu tenho um know-how para dizer como é cada um, principalmente com relação às dores, às expectativas em cada segmento. Eu vi que tu fez essa pós-graduação com uma das questões que quem faz pós-graduação geralmente vai pelo esse formato, né, de ir para um grande centro. Queria que tu falasse um pouco da tua experiência e acho que vai ajudar os parceirinhos aqui que tem essa dúvida de como é tu fazer uma pós-graduação à distância, assim, ter que ficar fazendo essa ponte aérea de um estado para outro. Como é que foi a tua experiência nesse momento? Cara, a experiência foi a melhor possível. Foi algo, assim, muito engrandecedor. Assim, coisa que a gente só vê em livro lá é rotina. Então, assim, do ponto de vista médico, foi um ganho, assim, que é incontável, impagável. É realmente fantástico. A Show. medicina que a gente vê no Einstein não é a medicina geral que a gente consegue praticar geralmente aqui. Para a gente conseguir aqui é com muita dificuldade e, assim, como muitas coisas são de alto custo, não é todo paciente que consegue arcar com a mesma qualidade de atendimento e de aparelho, de medicamento, de tudo, para poder seguir o mesmo caminho. Foram 12 meses, indo todo mês, algumas vezes, 2 vezes ao mês. Entendi. Foi assim, o custo é bem alto, o custo do Einstein especificamente, eu acho que é o mais caro do Brasil para especializar. Hoje está mais caro do que ano passado, aumentou em média 40% do valor da especialização, aumentou Caraca, muito. Hoje, a especialização o ano inteiro, se quiser se inscrever, está R$ 40.000. Eu paguei mais barato, mas hoje o investimento é de 40 mil, fora a passagem, hospedagem e a sobrevivência lá. entendi. Mas, cara, do ponto de vista humano, assim, profissional, é fantástico. Primeiro que o networking lá
é muito rápido, funciona muito bem. Eu tive muita facilidade de interagir com as pessoas de lá. Perfeito. Eu consegui formar os grupinhos daqui, os grupinhos de lá. Então, eu tenho amigos da pós até hoje, que a gente troca figurinha, desde conversar besteira até trocar artigo, trocar experiência. A gente tem um grupo de médico do Brasil inteiro, inclusive vi que a Dani entrou aqui na conversa. Então, quando a gente tem alguma dúvida, em São Paulo, como é que está o Covid? Como é que vocês estão tratando aí? Como está a experiência? No caso de dor, a gente conversa. Vocês lembram qual é aquele relaxante muscular que não passa da hematicefálica? De vez em quando a gente tem umas discussões. Bacana. Então, assim, foi algo que eu achei extremamente engrandecedor. Eu aconselho para todo mundo. No meu caso específico, eu quis fazer a pós, mas eu não deixei de lado a ideia de fazer uma residência. Entendi. Eu ainda pretendo fazer clínica médica e oncologia, porque, querendo ou não, a gente sempre tem o que aprender e precisa do papel. E eu preciso do diploma para fazer todas as coisas que eu quero na oncologia. Hoje eu faço mais a parte clínica e analgésica do paciente oncológico e cuidados paliativos. O planejamento da quimioterapia, da radioterapia, é o planejamento oncológico feito pelo oncologista da equipe. Show. E após a residência eu já posso fazer o tratamento holístico dele, não só o suporte, mas a base dele todinha. Entendi. Então, cara, foi o melhor possível. A gente pode falar mais para frente, Luiz, como é que tu tá se preparando para fazer essa transição de virar residente novamente e tal. Isso é estratégico para a carreira e acho que é uma dúvida de muita gente aqui. Pensar, cara, já é o horário de eu fazer a residência? Será que eu vou fazer e vou ter resultado fazendo? Ou vou estar em muita correria? Como se preparar para isso? A gente pode botar como pauta isso. Eu costumo dizer para os parceirinhos aqui, só para a gente fazer o link aí que tu estava falando, que network é melhor que dinheiro, né? Então, esse know-how que tu tem em 2 estados, no grande polo da medicina brasileira, que é São Paulo, e aqui em Belém, que tu veio mais o teu propósito e tal, tá mais perto das pessoas que tu ama, tu ter esses dois locais, isso é muito privilegiado de forma estratégica na carreira, né? Agora sim, cara, vamos falar de dinheiro. Antes de eu começar a falar aqui um pouco da nossa jornada financeira, eu queria para os parceirinhos que estão aqui com a gente, convidar os médicos aí, os colegas médicos que você tem, que a gente vai começar a falar agora aqui de como o mindset de investidor pode ajudar o Aloysio, pode me ajudar na nossa jornada aí de atuar como médico com um propósito, né? Então, a gente vai começar a revisar um pouco disso. E, Aloysio, nesses 3 anos aí, cara, quando tu olha para trás, do ponto de vista financeiro, hoje tu que já virou a chave, a gente já pode até comentar isso, que tu já está com a tua carteira aí de investimento, já começou tua jornada, está começando, mas já está na tua jornada, que está caminhando para a liberdade financeira. Nesses 3 anos, quando tu olha já com a cabeça que tu tem hoje, para esses 3 anos teu, o que tu enxergou assim, que foi um grande tropeço? Tu tem alguma coisa assim que tu fala, cara, eu faria diferente nesse momento? Isso, o que tu tem para acrescentar dessa história aí para os parceirinhos? Tá, assim que eu me formei, graças a Deus eu vim de uma família que tinha uma condição financeira confortável, então eu não precisei ajudar muito minha família ou destinar parte da minha renda para ajudar as pessoas em casa. Entendi. Então a minha renda era basicamente toda para mim, desde o início. O que, assim, eu tinha muitas vontades que eu pensei, eu não estou com tanta pressa para fazer residência. Tenho um emprego bom, estou feliz, eu quero pegar um tempo para fazer as minhas vontades. Então, no meu primeiro ano, eu corri atrás do que, assim, facilmente pode ser classificado como loucura financeira, mas eu fiz a minha vontade, que era comprar um carro, que era o carro dos meus sonhos. Desde moleque, eu sempre fui apaixonado por carro. E não é que eu goste para charlar, não é isso. Eu sou apaixonado por carro. Eu leio sobre carro de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, eu queria comprar o carro dos meus sonhos e quando eu vi o quanto a minha renda me dava, eu vi, olha só, o que eu pensei que eu ia conseguir com 40 anos, eu consegui com 26. Na época, com 26. Falei, bom, não tenho pinto para dar água e eu tenho como pagar isso à vista, então eu comprei, na época, um carro à vista, um seminovo. E, cara, carro dos meus sonhos, eu fui até hoje, é minha realização pessoal. E, assim, foi mais ou menos para comprar ele à vista, uns 6, 7 meses de trabalho, 8 meses de trabalho. Com o que eu estava guardando, consegui comprar o carro à vista, pagar tudo direitinho. E, assim,
Ele era meu mimo e é onde eu costumava colocar meu dinheiro. É, por um bom tempo, acho que um ano, eu fui montando uma carteira de investimento porque já não tinha mais grandes custos, carro quitado, as alterações que eu queria ter feito. E um dos empregos que eu tinha na época começou a atrasar muito salário, atrasar 2, 3, 4 meses. E eu comecei a tirar dinheiro da minha reserva para poder manter a minha qualidade de vida. Isso me atrapalhou bastante financeiramente. Então, é, com, eu continuava trabalhando e continuava sem receber. Aí, até conseguir resolver isso, foi um bom tempo. Hoje, graças a Deus, está bem resolvido, está bem melhor. Mas foi um grande ato que eu tive que eu não investi dinheiro. Então, eu estava só retirando para manter minha qualidade de vida e que é um padrão de vida relativamente mais caro do que precisa ser. Eu não era nada econômico, era fazendo as minhas vontades. Deixa eu te fazer uma E, pergunta aí que eu acho que vai te diga, ajudar no teu raciocínio. É, nesse momento aí, tu revisando agora, tu acha que, de alguma forma, essas tuas atitudes, essas tuas decisões, de o padrão de vida que tu montou, tu acha que, de alguma forma, a tua posição, como tu vai se apresentar no meio que tu estava, de alguma forma tu foi coagido para ter aquilo ali, ou tudo era propósito, como o carro foi propósito, era algo que tu gostava muito? Tudo que tu foi montando cara, nesse primeiro momento, tu via como propósito mesmo, ou tu acha que tu, revisando agora, tu foi de certa forma coagido para ser bem sucedido aos pares, aos médicos? cara, eu acho que tem alguma porcentagem disso, né? Sempre tem. Até porque o meio da oncologia é um meio muito elitizado. Então a gente vai crescendo vendo coisa boa, a gente quer ter coisa boa. Sim, Mas no meu caso específico, foi mesmo coisa que eu queria desde moleque. Então, era sonho de infância. Não foi, no meu caso, não foi tanto coação. entendi. Então, assim, se perguntar se eu me arrependo, eu não me arrependo. Eu realmente não me arrependo. Foi algo que eu fiz as minhas vontades quase todas. Eu não tinha grande vontade de viajar, conhecer o mundo. Hoje, que eu já consegui comprar o material que eu queria, é uma vontade que eu tenho. Entendi. Mas era assim, o carro especificamente era uma história que eu tinha com meu pai, exatamente dessa marca, desse modelo. Então foi uma vontade de infância que eu tive que eu consegui conquistar. Não foi tanto de coração. Eu Mas se acho me que a gente tem uma perguntares, parada em se comum eu... aqui. Eu tinha um sonho Uhum. também, e tipo, eu tenho até um vídeo gravado, vou falar aqui para os parceirinhos, que eu falo, esse é carro, isso é carro de médico, que eu conto a história do meu primeiro Ah, eu carro, vi. que eu comprei uma BMW, né? Uhum. Um, um cara que nunca tinha visto dinheiro, né? E comecei a me formar e me formei, comecei a trabalhar muito, eu trabalhava muito. Então eu vi que eu poderia ter qualquer carro que eu quisesse. Eu tiver, mas eu acho que, apesar de ter sido um sonho e foi construído em toda a minha história, por conta também de eu ter muita dor com essa questão do transporte, sabe? Era muito difícil para eu ter Uhum. acesso à faculdade, a ter acesso a coisa, aqueles busão lotado mesmo, aquelas paradas. Então, aquilo era uma dor encravada em mim, sabe? Então, tipo, era uma das coisas Uhum. que eu tinha, que eu queria, quando eu me formasse, eu falava, cara, eu vou ter um carro. Era pronto, era o primeiro objetivo. Tanto que eu até falo isso no vídeo lá. E só que quando eu fui ver um carro, comecei pensando no Corolla, daqui a pouco eu fui vendo que tipo, a gente tem o médico tem o privilégio de conseguir gerar caixa rápido. Então, eu quero o objetivo Uhum. tal, eu consigo fazer dinheiro para comprar aquilo rapidamente, é só ter foco. Então, com aquilo na cabeça, eu fui e cheguei até num carro mais caro. Eu comprei na época, vocês vão ver lá no vídeo, é uma BMW. Eu converso sobre o peso do meu carro e como essa atitude, eu não comprei à vista que nem você, eu comprei financiado, como essa decisão influenciou no meu início da minha carreira decisivamente, tá? E eu ia comprar Uhum. casa também, eu ia fazer duas merdas ao mesmo tempo, eu ia financiar casa e carro. Então, tu imagina só, eu ia estar Uhum. preso nessa corrida ainda aí, cara. Entendeu? Era uma 320? Uma 320 Sport GP, aquela com teto, todo iluminado e tal. É, Muito não. doido. Médico em Belém, recém-formado, ele olha pro Corolla e pro Civic, aí ele pensa, se eu der 10 mil a mais, eu compro o alemão. Geralmente é assim. É Aí esse geralmente raciocínio mesmo. é Mas C180, assim, C200 ou 320. é aquela Geralmente coisa, é né, isso. cara? Eu não me arrependo da decisão. Me construiu, tal. Meu mindset ele surgiu por conta das dores depois financeiras que essas decisões
elas vieram. Então, não que eu me arrependo. Eu passei 2 anos com o carro, eu viajei muito com o carro. Porque, tipo, eu tinha aquele negócio, pô, esse cara é maluco de viajar com uma BMW, cara, pega a estrada. Não, comprei o carro para usar, eu usufruí do carro, tirei o couro dele. Foi 2 anos com o carro. E era meu filho, né, mano? Naquela época era meu filho. Então, é a decisão financeira que, tipo, impactou muito. Quando eu reviso, eu vejo que tinha a questão da dor, mas que muito no momento eu estava sendo, de certa forma, querendo me apresentar para a sociedade com o status de que eu estava sendo bem sucedido. Ou seja, eu fui um pouco coagido, sim, na minha decisão. Hoje eu já consigo olhar com uma frieza para isso e ver isso, entendeu? Então, uma coisa que impacta muito na nossa jornada financeira são as primeiras decisões. Como banco, a gente tem um médico, tem uma linha de crédito imediata, a gente não tem, a gente tem muito desejo, a gente vem de uma privação muito grande, chega com muito desejo, às vezes tem até um passivo, se formou com custos ali, tem que pagar a dívida, mas como tem uma linha de crédito muito rápida e tu vê uma geração de caixa também boa, aí o cara vai lá e antecipa todos os sonhos dele de imediato, isso traz muito problema para a jornada depois que o cara vai trilhar, tá? E muitas dessas decisões eu queria deixar claro para os parceirinhos aqui, para eles pensarem muito bem no valor, no propósito, não é não fazer, é que realmente tenha propósito para você, ao ponto de você estar trocando sua hora ali, trabalhando por aquilo, para pagar aquilo, ou seja, você está deixando de ter outras experiências para pagar aquilo, então aquilo tem que valer muito a pena mesmo tu não fazer por impulso, entendeu? Acho que é um insight legal. Geralmente, como o médico recém-formado pensa, a revisão de um ano desse carro eu preciso trabalhar 12 horas. O que é um plantão? Eu tiro um plantão. O cara conta tudo em Aí, plantão, né? A gente conta tudo em aí ele plantão vê, lá. olha, 2 plantões. eu quero trocar o jogo de roda. Acho que 4 plantões eu troco esse jogo de roda. E aí o cara vai destruindo a qualidade de vida dele, a qualidade do sono, a saúde. Então é muito sedutor. Quando a gente acaba de formar, ver muito dinheiro de uma vez só é muito sedutor. Aí com o tempo a gente vai vendo que esse dinheiro pode trabalhar para a gente e fica mais fácil realizar outros sonhos depois. Que é parte do que eu estou vendo agora. Luiz, quando foi que tu teve um estalo assim, pô, cara, eu tenho que começar a pensar no longo prazo e construir uma carteira aí, colocar dinheiro para trabalhar para mim também, não só eu estar no corre aí. Quando foi que tu teve essa virada? O que que te estimulou? Tu consegue revisar isso? Cara, isso aconteceu em 2 momentos. Antes da crise que eu tive, eu já estava pensando a longo prazo mesmo por conta da residência, que eu não tinha decidido primeiro se eu ia fazer, hoje eu já tenho certeza. Então era bom ter o dinheiro guardado e ele rendendo para mim. No segundo momento, eu pensei em fazer prova de título de clínica médica, porque eu ia conseguir manter a minha atividade profissional e minha renda. E, enquanto isso, fazer o máximo de dinheiro possível para depois só estudar para a prova de residência de oncologia direto, já dar com capital legal. Com o tempo, acompanhando os editais da Sociedade Brasileira de Clínica Médica todo ano, eu percebi que isso é muito instável. Um ano é 4 anos de atividade, outro ano é 6. Aí eu pensei, não vou pegar o caminho mais fácil, vou pegar o caminho normal, vou fazer prova de residência, fazer a residência de clínica médica e depois, se estudo, faço a RT de onco. E do momento que eu me decidi que iria fazer os 5 anos completos da residência, que eu acho que, para o meu caso, para o meu objetivo de vida, é a melhor opção, foi quando eu decidi, não, se eu for para São Paulo fazer minha clínica médica, eu vou tentar trabalhar lá o mínimo possível para me manter, e se eu não conseguir, o meu dinheiro trabalhando por mim vai pelo menos me ajudar. Então a ideia foi essa, foi pensar no médio prazo, que seria a residência, o período da residência, ter ou uma reserva ou dinheiro trabalhando por mim, e se eu não precisasse disso, pelo menos eu já fazia bastante dinheiro para ter mais conforto lá na frente. Então quando eu decidi que iria fazer a residência mesmo, se fosse dizer, o estopim foi esse. Assim, só para os parceirinhos que estão aí, que vieram do teu canal aí, que não me conhece, o meu grande estalo, eu falo muito aí na minha rede, foi quando eu tinha um padrão totalmente consumista e custos altíssimos, eu ganhava uma grana boa também, recém-formado, mas eu entrei na residência médica e comecei a ganhar uma bolsa de 3 mil. Aí eu comecei a sentir a dor da parada, eu vi que eu estava todo endividado e tal, aí foi meu estalo, a minha virada de mão. Mas interessante, cara, eu gosto muito de conversar nesse momento que tu tá, para a gente ser estratégico. Por quê? Eu vi aí que tu tem a perspectiva de levantar um dinheiro, já colocar ele ali, deixar trabalhando para você
e ele ser também a tua reserva de emergência que talvez tu tenha que consumir ele, né? Ou seja, por exemplo, não deu para eu fazer levantar minha grana dos meus custos, eu tenho uma reserva, não vou precisar ficar fazendo o corre. Eu queria só te colocar aqui que eu bato muito nessa parte estratégica de o tempo para fazer a residência. Não se você vai fazer. Eu acho que se é o propósito para ti, tem que ser feito mesmo, sabe? É o padrão ouro de especialização. A questão não é se você deve ou não fazer. É qual é o time certo, entendeu? Pensando do ponto de Uhum. vista estritamente financeiro. Porque quando você consegue construir um patrimônio, e esse patrimônio já consegue te sustentar, fica muito tranquilo para você fazer a sua residência, porque se torna uma opção. Você teve a tua independência já ali. Eu não sei se tu chegou a fazer o cálculo de quanto mais ou menos tu deveria ter para tu ter um padrão de vida em São Paulo que tu queiras e não precisar trabalhar. Chegou a fazer esse cálculo? Cara, eu precisaria de um valor que, assim, no curto prazo, provavelmente eu não conseguiria. Não, porque, assim, fazendo a pós em São Paulo, no mínimo, todo mês, considerando passagem, hospedagem, alimentação e a mensalidade, no mínimo 5 mil por mês, por baixo. Então, em 12 meses, só aí já era 60 mil. Isso fora, eu tô falando do mínimo, não tô falando da saída, do luxo, porque a gente se dá o luxo de fazer algumas coisas quando viaja. Claro, claro. Tem o processo é E, importante também. até porque aproveitar também algo da juventude, eu não pensar só no meu futuro, Ah, aproveitar que eu tinha saúde e alguma condição boa para aproveitar lá. perfeito. Então, assim, eu precisaria de um valor em média de, acredito, de uns 300 mil para num rendimento conservador, que não é o meu padrão geral, para poder segurar as contas com uma bolsa da residência para morar num bairro bom, da maneira que eu gostaria lá. Eu Mais ou menos calculo, esse valor. eu calculando rápido aqui, uma carteira, pela experiência que eu já vi de mercado, as carteiras que são focadas em gerar renda, elas pagam por ano 10% do valor. Ou seja, 60 mil, tu precisaria ter em torno de 600 mil em capital para te Uhum, dar os 5 mil mensal ali que tu estava planejando. Seria mais ou menos isso. Por que, que é importante chegar nesses valores? Por que, que não? Ah, eu já consegui a metade, já posso ir porque vai estar confortável. Porque a decisão de tentar chegar no valor que vai te dar a independência antes, por que, que ela é importante? Porque se tu não chegar, tu vai consumir a tua reserva, o teu uhum, patrimônio. Não que seja necessário você chegar, mas que você enxergue isso com clareza, que poderia você ter a decisão de chegar num ponto que você não ia mais ter que trocar seu tempo lá e você só ia estar lá por propósito mesmo, e a partir do momento que tu antecipa um pouquinho isso, talvez possa ser até estratégico em ponto de vista de mercado, você esteja enxergando o momento é esse, eu vou conseguir gerar muito se eu fizer nesse momento. Se tu conseguir enxergar uma assimetria também do ponto de vista de carreira, de geração de aporte depois disso, é grande, que não vai impactar tanto, tudo bem. Mas que tu tenha clareza disso, que quando você consegue visualizar o teu patrimônio trabalhando por ti, daqui a uns anos, para te deixar com a liberdade de fazer todos esses passos da tua capacitação profissional, chegou nele, você tem a tranquilidade. Se você não chegar, de certa forma, vai começar a consumir. Tá? Mesmo você já tendo renda, o teu patrimônio pode ir diminuindo. E a partir do momento que tu destrava essa diminuição, tem a parte do mindset também. Tu começa a falar, pô, comecei a consumir o meu patrimônio e talvez tu já perca aquele foco de chegar na liberdade de imediato, tu entendeu? Então, uhum. todas essas questões que eu visualizo assim, e eu planejo muito isso também da minha parte, tá? Então, eu acho que tu pensar desta forma, o que que tu deveria colocar na mesa? Se eu fosse te dar um insight aí final sobre essa decisão. Depois dos Uhum. 5 anos, o primeiro cálculo, eu vou fazer uma live amanhã sobre esse tema, cara. É um dos temas que eu acho mais foda. Eu vou modular um recém-formado, como o cara tem que pensar, melhor plano de carreira é 1 milhão antes da residência. Essa é a chamada da live amanhã. Eu acredito que é um dos conteúdos que tem mais valor que eu posso entregar para um recém-formado. E, assim, o cálculo cara, o insight depois que eu fizer a
Foi mal, parceiro. Não, Me voltou. ligaram aqui, cara. Aí eu tava tentando botar no modo avião. Acabei de conectar de novo aqui. Então Ah, vamos lá. beleza. Do ponto de vista financeiro, o grande insight é. Opa! Vamos lá. O grande insight é, depois que tu faz, do ponto de vista financeiro, depois que tu faz a tua especialização, primeiro ponto é calcular o custo da tua especialização. Isso é um ponto. Calcular o custo da especialização. Calculou. Esse vai ser o passivão da tua especialização. Quanto ela, depois que tu fizer a especialização, o quanto ele vai gerar mais de aporte para ti, de renda. Quanto vai valorizar a tua hora de tempo trabalhado hoje. Isso é muito importante tu ter a clareza disso. Quanto vai gerar? Por quê? A partir desses dados, tu vai conseguir enxergar. Eu vou querer uma qualidade de vida X depois. Essa minha especialização, ela vai me dar muito propósito, beleza, mas do ponto de vista financeiro, quanto ela vai me gerar mais de renda? O que eu vou consumir de patrimônio e de tempo nesses anos? O que ela vai me gerar mais de renda nesse exato tempo, agora, nesse momento, é suficiente? Vale a pena do ponto de vista estritamente financeiro? Tu entendeu? É porque ela vai consumir o teu capital, ela vai consumir o teu patrimônio, tu vai fazer essa transição para a vida de residente. Então, isso é muito importante, a gente visualizar isso. Entender o custo do processo, entender o quanto ela vai gerar depois disso, o quanto vai aumentar a tua hora ganhada, ou seja, isso a gente vê no investimento, quanto vai aumentar o teu aporte, porque tu está deixando o principal fator exponencial da tua construção de patrimônio, que é o tempo. Ou seja, tu está adiando a fazer aporte mais proeminente daqui a alguns anos. Então, para te tomar essa decisão, essas variáveis, fazer esse cálculo, ter clareza disso, é muito bacana e a gente pode fazer isso em offline depois, até para te passar esse modelo aí. Beleza. Conseguiu visualizar? Sim, o valor de 60 foi mais ou menos o que eu gastei nesse período, contando tudo. Considerando 3 mil de bolsa, eu precisaria de pelo menos 3 mil de extras para ficar confortável no mínimo. Isso tirando 0 plantões durante a residência, tendo 0 de entrada por lá. O que a gente sabe que ela acaba conseguindo. Então seria mais uma questão de emergência e a gente sempre trabalha para não precisar da emergência. Então, com os contatos que eu tenho lá, já teria alguns possíveis empregos que daria para tu levar junto. Até mesmo o consultório de dor, já tem uma clínica lá que já deu uma sondada. Perfeito. Mas sim, eu concordo contigo, tem que entrar no planejamento. O quanto eu gastei, em quanto tempo eu vou ganhar, se eu vou ganhar. E para o planejamento depois, planejamento intermediário, o tempo que eu vou ficar estudando na residência. Como é que eu vou fazer financeiramente nesse período? Eu concordo contigo que isso tudo tem que estar vai são variáveis. Vai te dar vai te dar clareza, essa clareza vai te dar tranquilidade no processo, entendeu? Tu vai passar mais tranquilo. É só o planejamento é clareza, clareza é tranquilidade, é tu aproveitar melhor o processo, entendeu? Então isso faz parte. Mas assim, do ponto de vista do teu patrimônio, a construção do teu patrimônio, esse cálculo ele é muito estratégico para te pesar assim, sem o emocional, sem o propósito, do ponto de vista estratégico, para eu construir meu patrimônio, tá com meus milhões trabalhando por mim, essa especialidade, essa pergunta que tem que ser respondida, essa especialidade, ela vai me agregar? Não. Tu tem que saber que ela não está te agregando, que tu está fazendo aquilo só por propósito. Pegou? É basicamente isso que a gente faz. Quando eu coloquei, eu fiz clínica, eu ia fazer cardiologia. Quando eu coloquei na mesa isso, eu vi que a cardiologia, no momento, o time dela para mim, ela não era bom e que ela não ia agregar para mim em termos no meu patrimônio final. Então, eu decidi. Quem é que faz isso com clareza hoje? São poucos médicos que fazem esse balanço. Isso é muito importante, entendeu? Então, eu decidi não fazer agora, até porque o meu propósito não era tão grande assim quanto o teu, entendeu? Então, eu deixei isso de mão. Por hora, o time não é esse, entendeu? E eu foquei na minha condição de patrimônio e liberdade financeira, que é o que eu estou fazendo agora. 3 trampos, trabalhando, gerando capital e aportando e caminhando. E isso eu estou bem, estou com clareza do que está acontecendo. E, tipo, o cara chega comigo desesperado. Cara, tu está perdendo tempo. Se eu quero para estar fazendo tua residência. Eu duvido que esse cara que está falando isso para mim, ele tenha a clareza que eu tenho em termos de número e projeto para minha vida. Não tem. É exatamente isso, porque é uma manada, cara. O cara vai te dizer isso pela opinião própria e porque todo mundo está fazendo. Ele não para analisar, entendeu?
Então, eu Uhum. acho que é importante a gente fazer esse planejamento para ti e ter essa clareza. Primeiro, se vale a pena do ponto de vista financeiro e tu saber se isso vale mesmo ou não. E do ponto, claro que tu vai fazer, se for propósito teu, foda-se, se é financeiro ou não. Tu vai fazer porque é teu propósito, é o que tu quer fazer para tua vida, independente. Mas aí a gente também pensar na questão do time. Qual é o tempo certo para eu fazer isso? É isso, parceiro. Beleza. Deixa eu te fazer outra pergunta sobre a tua carteira agora, cara. Quando tu pensa assim, vamos supor que tu esteja pensando num tempo, tu vai passar 5 anos, né, na residência. Tu está pensando em 2, 3 anos, 4 anos. Qual é a temporariedade aí que tu está pensando para fazer essa virada para residência? Hoje, no teu planejamento, que a gente pode até mudar isso conversando depois com esses cálculos em mãos, tá? Mas qual era o Uhum. planejamento assim que tu estava pensando da tua residência? Cara, dois cenários. Passando em clínica médica para São Paulo, e assim, a minha preferência é o hospital particular em São Paulo. Objetivo: Einstein, Sírio ou Oswaldo. São os Show? três que eu Caralho. gostaria mais. É Eu isso. gosto mais, assim, a minha formação toda extra faculdade foi em serviço particular. E é o que eu gosto, eu me sinto mais confortável trabalhando. O meu objetivo final, daqui a 10 anos, é estar trabalhando em um centro particular. Até talvez ter algum de público para dar aula, que é algo que eu gosto, mas a priori seria isso. Então, assim, passando para um desses três grandes centros para clínica médica em São Paulo, 2 anos de clínica, mais 3 de onco, 5 anos lá no mínimo. Mas quando é que O tu tá cenário B, pensando em fazer essa prova? Tu tá botando tipo prova. hoje para a gente ver o teu patrimônio hoje e como vai ser a tua estratégia de investimento para até tu fazer a transição para a vida de residente. Tu tem que saber esse tempo, porque esse tempo vai ser importante para a tua estratégia de investimento que a gente vai começar a falar. Tu está pensando em 1 ano, já está pensando em fazer ano que vem, esse ano, É, daqui 2 anos? dentro do plano A, considerando que vai dar tudo certo e eu passe nesses hospitais, que são 2 vagas para o Brasil inteiro, seria fazer a prova final do ano e se passasse, eu já iria ano que vem. Ainda E tem o a plano pandemia B, aí que gera várias incertezas, né? Tá demais. pelo que eu estou vendo, a proposta das residências é que elas comecem em junho do ano que vem. Então, assim, a gente não sabe nem se vai ter prova esse ano. Tu tem 12 meses aí para frente, então, né? Mais ou menos. Mais ou menos. E o Pensando plano nesse B, plano A, que né? assim, ele é B só por motivos didáticos, ele é tão plano A quanto o outro, seria fazer clínica médica aqui mesmo, os 2 anos aqui, daria para manter pelo menos 2 desses empregos que eu tenho, e eu conseguiria continuar mantendo o acúmulo de capital, que é, como eu falei, é plano A e B só porque precisa ter 2 denominações. Mas qualquer um dos dois eu estou satisfeito. Aí eu E a faria o gente R1, pode R2 calcular os aqui. dois planos, cara. A gente pode calcular os dois Uhum. planos. E do ponto de vista financeiro, eu já te digo de cara que tu fazer a clínica médica aqui e manter esses aportes é, sem sombra de dúvida, vai ser mais legal do ponto de vista financeiro. Vai ser melhor para ti. E é sedutor, né? Porque a gente passa mais tempo numa linha de conforto, continuo trabalhando onde eu já trabalho, talvez pegar um ponto extra ou diminuindo o outro, mas assim, fica mais confortável tanto a médio prazo quanto a longo prazo. Eu E acho que assim, talvez essa seja a melhor estratégia. Até porque eu não vou saber te falar da tua especialidade, mas, por exemplo, para mim, né, que era cardiologia, a clínica médica pouco importa, cara. E, tipo, tu é um cara que tem um know-how já de clínica médica muito bom, tipo, tu é muito bem formado, eu já trabalhei contigo, eu sei disso. Então, meio que vai ser uma experiência a mais e o teu título que tu vai ser necessário. Eu vejo assim, se eu fosse me meter aqui uma opinião na parte mesmo sem ser é, financeira, é entendeu? mais ou menos assim que eu penso. Claro que a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre vai melhorando dia após dia. Eu continuo estudando muito em casa, as coisas mais na minha prática. Eu não tenho estudado distócia e calendário vacinal pediátrico, mas a parte de como conduzir uma arritmia, condução do paciente renal crônico, complicação oncológica, isso tudo eu vou atualizando sempre. Então, assim, para o meu trabalho hoje, claro que sempre tem que melhorar, mas eu consigo fazer, eu acredito, e pelo que eu ouço, relativamente bem feito. A clínica médica seria um passo para chegar na oncologia, que é onde realmente vai destacar e fazer a grande diferença. Então, E assim, assim, deixa eu te falar uma eu coisa agora acho. com esse insight aí que tu me deu. Diga. Se tu pega, por exemplo, tu botou 1 ano de tempo, né, até a prova.
Se tu pega e estica esses mais 2 anos de aporte fazendo a clínica médica e ao mesmo tempo mantendo o aporte, ou seja, tu tem já uma janela de 3 anos para a tua carteira de investimento, para te dedicar exclusivamente depois mesmo para oncologia, entendeu? Isso vai ser muito importante, essa janela, para te montar a tua estratégia de investimento. Pegou? Porque em 1 ano, no curto prazo, pouco tu vai poder mudar de estratégia, entendeu? É muito curto prazo, o teu foco vai ser numa... Tua carteira vai ser muito voltada para o conservadorismo, entendeu? Porque tu tem um plano de curto prazo. Uhum. A gente consegue ter grandes resultados melhores na carteira, não que tu não vá fazer, não vai te pedir de fazer, só que a rentabilidade do que está a tua carteira ali, ela vai ser menor, porque tu vai tolerar pouco risco, porque tu tem um curto prazo. Quando a gente consegue alargar mais isso, a gente consegue botar ingredientes de risco a mais aí, tu aumenta a tua rentabilidade na tua carteira, entendeu? Então, quando tu tá falando para mim aí, essa tua estratégia, já estou pensando no tempo aqui, já estou visualizando um portfólio para ti, entendeu? O que eu faria no teu lugar de portfólio. Como eu botaria... Até porque eu vi, o juros é composto e quanto mais tempo, melhor, né? A parada é essa, tu tem que pensar sempre no tempo e se tu precisar sacar no curto prazo, eu posso precisar do dinheiro, não é qualquer ativo que tu vai colocar essa grana, entendeu? Porque é aquilo, tu tem que estar com o teu dinheiro trabalhando para ti, mas com a tranquilidade de botar a tua cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilo. Não adianta, vou botar o dinheiro todo em ações lá e tu não conseguir tolerar isso e isso for te causando mal, te adoecendo ao longo do tempo. Aí a tua carteira não vai prosperar, entendeu? Então tem que estar alinhado com o teu planejamento de vida. Ela espelha, a tua carteira vai espelhar o risco e o retorno que tu quer, vinculado ao teu planejamento, teus objetivos, entendeu? Então, quando tu consegue fazer essa janela de 3 anos e dar um stop de 2 anos para depois voltar a aportar de novo de forma um pouco até maior, como especialista, a gente consegue visualizar essa tua carteira, planejar a carteira melhor, entendeu? Do que em 1 ano imediato. Essa carteira que tu tem hoje, que a gente estava conversando, tu tem ela há quanto tempo, mais ou menos? Qual é o período de tempo que tu já está como investidor? Cara, intermitentemente, há 2 anos mais ou menos, mas bem intermitente, porque, como falaste que existe o risco de quando a gente não alcança certo patamar, a gente acaba gastando muito. Isso aconteceu comigo, cometi esse erro em alguns momentos, mas assim, com essa grande queda da bolsa com o coronavírus, eu tinha uma quantidade boa de dinheiro não investido, e quando eu vi a bolsa tudo lá embaixo, eu praticamente caí de cabeça no alto risco, porque a ação agora, alguma hora tinha que subir. Crise é igual oportunidade que tu viu aí, né? Aí a janela de oportunidade conseguiu até me render muito, acho que eu fiz mais ou menos 20% em 2 meses. Tá. Então, esse período foi muito bom nesse sentido. Então, assim, eu voltei de cabeça, mergulhando com força com a crise. Com a crise do coronavírus foi a melhor janela que eu tive para poder entrar com praticamente todo o meu capital. Ou seja, tem mais ou menos 2 anos que tu começou, mas o aporte não estava muito violento, aí agora na crise tu viu uma janela de oportunidade e aportou mais. Tava meio que de paia grana. Entendi. E assim, eu já até anotei aqui, eu tô olhando que a gente, para te ver como é rápido, cara, olha aí, já tem mais de 45 minutos de live, ou seja, tem mais de 15 minutos pra gente bater. Eu não sei se tá caindo com 1 hora, eu acho que tá caindo a live, né? Acho que sim, acho que sim. Tá caindo com 1 hora. A minha não caiu ontem porque eu fiz pelo Google Zoom. Desculpa, o Google Meet. Aí é mais de boa, o Google Meet não tem limite. Então, assim, e eu vou fazer uma observação porque eu tô muito... a palavra que eu uso é antifrágil, tá? Eu tô muito resiliente, antifrágil com essa oportunidade que surgiu. E eu vou comentar um pouquinho no final isso para ti. Mas assim, então tem mais ou menos 3 anos que tu... 2 anos que tá com a tua carteira, se a gente botar a janela de 1 ano, 3 ou então 5, se tu fizer clínica médica aqui, esse teu patrimônio, antes da especialidade, que tu vai aumentar em torno aí, eu não sei qual é na tua especialidade, mas na média aumenta em torno de 50% a receita do médico especialista, do que tu ganhava, tu vai passar a ganhar uns 50% a mais. Não sei se tu tem clareza sobre como vai funcionar isso no futuro. Cara, eu já fiz o cálculo e os valores que eu recebo hoje, na verdade, já são bem compatíveis com o do especialista. É mais uma questão de trabalhar menos horas e com mais conforto para receber o mesmo aporte. Trabalhar é uma especialidade exclusivamente, né? É muito bom. É que é uma especialidade clínica que não gera muito procedimento. Ele gera tratamento, mas não necessariamente está repassado ao médico.
Então, em termos de vencimento, o meu valor é até maior do que alguns amigos especialistas. Porque já estou na mesma empresa há 8 anos, então eu recebo um valor assim muito bom nela. Fora que eu tenho mais de um vínculo, então eu consigo organizar direitinho. E em termos de valores, eu não acredito que vá subir muito mais do que isso depois de especialista. Entendi. Vai O te que é dar muito mais bom, tranquilidade, comodidade, segurança, né? Tu vai trabalhar com o que tu gosta. isso. Beleza. Então, isso vai entrar também no planejamento. Isso é importante tu ter essa clareza. Então, seria 5 anos desde o início, com a clínica médica, um stop mais ou menos total de aporte nos 2 anos de oncologia e depois tu volta a aportar mais ou menos o que tu estava aportando. A gente, pô, visualizando isso, cara, isso vai te dar uma clareza na construção do teu patrimônio enorme, tá? Aí tu bota o Uhum. cálculo do valor, do custo da especialidade aí no meio, tá? E a gente consegue. Agora, vamos fazer uma observação. Eu vi que na tua carteira que tu me mandou, tu tolera risco, né? Tu é um cara que é mais ousado nos investimentos aí, né? Coração de barata. Não tem dessa. Eu vi que o senhor bota assenta o pé no freio. Eu também sou arrojado, tá? Então é bacana isso. Acho que eu E penso. assim, eu ainda Pode nem falar. coloquei stop nas ações. Então, eu estou, no momento, completamente sujeito a risco. Entendi. Tá exposto, né? Ah, Pulou de 2 pés lá. O que eu quero te falar, tá? Depois que tu pegou isso aí, tu calculou esse tempo, teve clareza disso tudo, tuas receitas, como é que tu vai aportar, como é que isso vai construir, o cálculo. Fez o dever de casa. Fez o dever de casa, aí tu vai pensar numa construção de carteira, tá? De que forma esse teu planejamento, tu vai montar ali qual é o risco que tu quer correr. Dentro desse risco que tu quer correr, tu vai fazer uma matriz de risco e retorno, tá? E isso vai espelhar a tua construção da tua carteira. Porque tu sabe já, né, que não é só um investimento, tem que construir um portfólio, alocar ativos de forma estratégica para essa tua carteira ficar compatível com o teu planejamento. Então, esse é o dever de casa feito, ele vai te dar como espelho a tua carteira que tu quer, entendeu? Aí tu olha para a tua uhum, carteira, tu já vai conseguir montar a estratégia dos teus aportes futuros. Cada aporte tu já vai realocando ali para ela ganhar a proporção que tu quer. Ah, eu quero 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Aqui em renda variável eu vou meter o pé mesmo em ações, vou até vou tradear também. Isso vai espelhar ao teu conforto, o que tu conhece já do mercado e vai espelhar a tua matriz de risco retorno dos teus objetivos da tua carteira, da tua carreira, tá? Então, a tua carteira uhum. espelha isso, entendeu? Então, toda essa construção, ela funciona dessa forma. Isso vai te dar muita tranquilidade. Aí, tu montou teu portfólio de acordo com o que realmente tu pensa. Fazendo essa alocação, aqui é muito estratégico. Aí, esse patrimônio que ele vai construir. E a última observação que eu queria falar sobre a alocação de capital é sobre essa oportunidade que tu enxergou. Eu queria te botar só uma pulguinha atrás da orelha, tá? Porque eu não estou vendo tanto assim. Eu acho que é uma oportunidade, mas eu acho que o que tem pela frente ainda é muito nebuloso, Aloysio. Uhum. Entendeu? A gente está com muitas incertezas, cara. E é uma crise totalmente única, que a gente ainda não passou por uma crise desse tipo. Por exemplo, o nosso PIB já está estimado uma recessão de menos 7%. Ou seja, vai ser quebradeira, mano. Não tem como ser diferente. Ou seja, eu acredito que a gente esteja dentro de um bear market, que é um ciclo de queda. O bull market é o ciclo de alta, a gente está num bear market. Todo bear market ele tem um padrão, tá? Não que isso sirva de... não que isso seja exato para a gente, tá? A gente tem 5 minutos. Não que isso seja exato para a gente. Mas, geralmente, espelha o padrão histórico de todos os bear markets. E a gente está tendo uma alta agora já na Bolsa, mas eu não acredito que isso vai ser constante. Geralmente, Uhum. assim, o bear market ele tem um fundo, volta a subir e depois ele toca esse fundo novamente ou ele passa. Análise técnica, gráfica, que não é o fundamento que a gente leva tanto em consideração. Mas só para te ter uma Uhum. visão de que até pela análise técnica o cenário também não é tão bom, tá? Então, a minha carteira hoje, que eu compartilho a minha jornada lá no Telegram, que eu boto a minha carteira, ela está muito antifrágil. Estou exposto em ouro, dólar, que são proteções, tá? E eu estou muito cauteloso com relação a dizer que agora já é uma oportunidade, porque isso pode cair muito, tá? Uhum. Então, como a gente não tem como aportar a todo tempo para ir diminuindo sempre o preço médio e aproveitando como oportunidade mesmo, a gente tem uma limitação de aporte, eu ficaria um pouco mais cauteloso com entrar de 2 pés assim em ações nesse momento, tá? Talvez um pouco mais devagar,
tu fazer essa tua alocação, tá? Mas o importante é aportar, tá? O importante é colocar. Como tu vai distribuir isso é um a mais, tá? Então tu já É está que, fazendo o na pior principal. das hipóteses, o papel está lá. Vai que daqui a 10 anos só ele volta, mas o papel está lá. Então, Então, pensando no longo prazo, buy and hold, excelente. Mas espelhando a tua carreira, talvez tu não deveria sim. estar tão exposto, entendeu? Espelhando, fazendo essa lógica de espelhar a tua carreira, talvez tu não tá tão estratégico. Pegou? Então dá para a gente pensar em uma realocação mais estratégica para te dormir mais tranquilo. Beleza. Entendeu? E eu aceito a tua ajuda nisso aí. Entendi. Não, isso a gente está para te ajudar. E vamos lá, já que a gente está terminando, eu queria primeiro que tu falasse em 2 minutos aí no máximo sobre... eu vi que tu estava online ontem, dando uma aula. Eu queria que tu explicasse um pouco dessa parte que tu estava fazendo aí, que tu já está com um certo exposição digital, né? Tu já está pensando nessa parte de reputação também, que é muito estratégico para a nossa classe. Queria que tu falasse rapidamente para a galera, os parceirinhos, saber o que tu está fazendo aí no digital. Perfeito. Primeiramente, valeu pela oportunidade, tanto da live quanto de falar dessa minha empreitada com a dor. O que acontece? No meio da especialização, tentar falar bem rápido, eu fui convidado para, na verdade, pediram um voluntário para falar de dor oncológica. Como para mim era perfeito, eu peguei e assumi. Como o que aconteceu que, para surpresa de todo mundo, inclusive a minha, a coordenadora olhou, todo mundo olhou, ficaram, nossa, esse cara perguntaram que faculdade eu dava aula. Eu falei que eu não dava aula em lugar nenhum, eu tinha alguma experiência por conta das ligas acadêmicas, mas que eu gostava. Aí disseram, olha, tu não queres dar essa aula para as outras turmas de especialização? Eu Porra, que falei, show. Que pô, show. claro que eu quero. E no mesmo dia eu fiz essa mesma apresentação lá do Einstein para as outras turmas de especialização em dor. E fui Legal. convidado para dar para as próximas turmas também. Essa semana retrasada, o Comitê Brasileiro das Ligas de Cancerologia, que eu fundei em 2012, pediu para eu dar uma apresentação sobre oncologia. Eu escolhi o tema para o Brasil inteiro, para o comitê. Aí eu escolhi essa aula e deixei um pouco mais recheado de informação. E assim, a gente conseguiu fechar as 250 pessoas, que era o máximo que o Google Meet deixava, e a resposta foi muito boa. O pessoal gostou muito, graças a Deus, fiquei muito feliz. E eu comecei agora a divulgar mais informações sobre dor. Estou pretendendo fazer uma estratégia de educação continuada em dor. Então, quem puder Perfeito. seguir, das pessoas que estão online, pode seguir no Instagram, Semblano Underline. Eu vou falar bastante sobre dor oncológica e de dor no geral, principalmente dor oncológica, que é a minha área que eu trabalho mais. Mas quem se conhecer algum paciente que esteja precisando de avaliação de analgesia, seja ambulatorial, seja hospitalar, pode entrar em contato comigo no Instagram, que a gente pode agendar uma ajuda, nem que seja uma discussão do colega médico que está com uma dúvida como fazer, a gente faz essa consultoria aí para se ajudar. Perfeito. Deixa eu fazer um bate-bola rapidola contigo aqui. Do ponto de vista de perfil, tu prefere consumir ou investir? Essa pergunta tem uma resposta em cada mês do ano. Hoje é investir. Se tu me perguntasses em dezembro, era consumir. Então, varia. Viver ou ter? Agora que eu já tenho o que eu quero, viver. Beleza, beleza. Do ponto de vista da tua empreitada aí, tu prefere trabalhar como empregado ou empreender? Trabalhar. Eu prefiro ter algo que eu possa ter um horário fixo para trabalho e ter meu momento para mim e no futuro para minha família com calma, sem me preocupar com empresa ou empreender. Show de bola. Do ponto de vista de risco do teu portfólio, tu é mais conservador ou corre um risco maior? Agressivo ao máximo. Show de bola. Agressivo ao máximo. Assim, tem um último minuto, eu vou deixar esse último minuto para ti. Eu queria que tu desse, se tu pudesse falar em 1 minuto aí para os médicos que estão recém-formados aqui, que ainda não traçaram uma trajetória, o que tu pode deixar de mensagem aí que tu aprendeu nesses teus 3 anos, do ponto de vista estratégico da tua carreira, e que tu pode deixar como um ensinamento para ele de experiência? E já quero dizer que amanhã, vou colocar aqui na rede, amanhã a live é imperdível, é uma entrega de muito valor. Eu conto contigo também amanhã, viu, Lúcio? Beleza. Eu estou Fala no pra plantão, galera mas eu aí. vou ver como eu faço.
Tem 30 segundos para dar um recado aí final para a galera aí de uma experiência aí, tá? Tá, eu acho que a pessoa